Bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre temas que são transversais na vida da gente, né? Fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa jornada de encarnados e, por incrível que pareça, alguns deles permanecem como temas latentes até depois de desencarnados. Esse tema que nós estamos trazendo hoje aqui, é uma dessas temáticas que nós podemos chamar de temáticas transversais, porque atravessam a nossa vida e não há quem não se depare com essas situações, seja no campo pessoal, seja no campo familiar. Então, a doutrina espírita, como é um manancial de luz, capaz de iluminar todo e qualquer centro de atividade humana, seja ele profissional, seja ele social, seja familiar, seja dos nossos dramas do dia a dia, seja das nossas dificuldades, das nossas alegrias. A doutrina espírita nos traz recomendações, nos traz alerta, nos torna capazes de entender o significado das coisas e, a partir delas, tirar conclusões e dar passos que sejam importantes, talvez imprescindíveis para a nossa evolução espiritual. Nós vamos refletir esse tema sobre saúde e doença, pensando o quanto essas duas situações se relacionam com a nossa espiritualidade, com o nosso posicionamento espiritual, coisa que ainda a ciência vem patinando, né? Descobrindo aos pouquinhos. Nós temos algumas experiências, inclusive no Brasil, em que as universidades públicas e a nova biologia vem trazendo para permitir que as pessoas entendam, mudem atitudes e possam promover a sua própria saúde a partir de novos paradigmas. Esses novos paradigmas, colocados primeiramente pela Organização Mundial de Saúde, é que nos faz entender que saúde é muito mais do que apenas a falta da doença, né? É um estado de completo bem-estar mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Veja, estado de bem-estar, que não é apenas físico. Portanto, eu posso não ter nenhuma manifestação física, mas viver adoentado, dadas minhas perturbações mentais, espirituais e até no meio social. Doenças de relacionamento, doenças de ambiente de trabalho, doenças de ambiente familiar, doenças de ambiente mental que eu vou produzindo e que muitas vezes, mais do que produzindo, eu vou promovendo, porque alimento quadros mentais que são doentios e que promovem mal-estar e que depois, um pouco mais adiante, atingem também o corpo físico. Portanto, saúde não é apenas perfeição morfológica, harmonia funcional, integridade dos órgãos e aparelhos, bom desempenho das funções vitais, vigor físico, equilíbrio mental, tudo isso é saúde também. Eu vou pensar a saúde não como um conceito estático, mas como um conceito dinâmico. Saúde não é alguma coisa com a qual eu tenho que me preocupar apenas quando os sinais da doença física se manifestam. A doença física
talvez seja o alerta mais significativo, mais evidente do corpo, nos chamando a atenção para o quadro de doenças mentais, de meio ambiente mental, em que eu vou colocando o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, ou perispiritual. Nós vamos pensar então em saúde nesses três aspectos: a saúde física, a saúde mental, que vai incluir aqui a saúde espiritual, e a saúde social. Qualquer situação, qualquer quadro, conjunto de atitudes que afetem a saúde física, mental ou social, qualquer quadro desse está interligado, e a saúde física ou a doença física não é apenas resultado de uma disfunção passageira, de um casuísmo ou de um acaso em que me deparei com um vírus ou com uma bactéria. Até os vírus e as bactérias só encontram campo e só encontram espaço de ação para nos adoecer, porque nós cultivamos o canteiro no qual elas podem se inseminar. Descobrir isso e perceber o que é que eu promovo em termos de saúde mental e espiritual que afeta o meu corpo físico é o segredo da saúde. A doença eu posso tomar como uma falta ou perturbação da saúde, mas consequência aguda ou crônica de qualquer causa que em maior ou menor grau afete o nosso bem-estar físico, mental ou social. Portanto, também na doença nós temos que abandonar aquele conceito clássico de apenas uma disfunção, de achar apenas que doença é uma disfunção física, orgânica, fisiológica, muitas vezes ditadas, segundo o que eu imagino, por um determinismo, por uma consequência inevitável gerada pela minha formação celular. Por que será que a medicina tradicional, mesmo com todo o avanço que ela registra, ainda não consegue resultados satisfatórios para promover a saúde? Nós temos um avanço tecnológico que alcançou a medicina e os centros médicos inegável, inegável. Basta que a gente verifique a média de vida das pessoas na atualidade e há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Exceto em situações de bolsões ainda de miséria, que continuam existindo no Brasil e não muito longe da gente, até no estado de São Paulo, a média de vida do brasileiro duplicou em 50 anos. No começo do século, pessoas que conseguiam chegar aos 50 anos de idade já eram felizardos, porque a média de vida, expectativa de vida era em torno de 40 anos. Hoje nós vemos com frequência pessoas que chegam aos 90, aos 100 anos de idade. Há um avanço inegável da medicina. Mas ainda a medicina não consegue resultados satisfatórios para nos dar não apenas uma longevidade, mas uma qualidade de vida. Porque também não basta viver muitos anos. Se a qualidade de vida que eu tenho nos últimos 20 ou 30 anos é precária. Não basta viver 100 anos, 30 deles amarrado a uma cama. 30 deles enfrentando problemas sérios de saúde que a medicina não consegue desvendar. Isso se deve porque ainda a medicina tradicional considera o ser humano como um conjunto fisiológico e, portanto, se preocupa apenas com a saúde do corpo físico, do corpo material.
Vamos lembrar aqui que a doutrina espírita nos mostra o ser humano numa tríplice realidade. Nós não somos apenas um corpo, não somos apenas matéria. Essa matéria é a base física temporária e como tudo que é desse planeta, essa matéria degrada, essa matéria oxida, essa matéria envelhece e ela tem um prazo de validade. Vai chegando um momento que não há mais suporte material, fisiológico capaz de manter a vida. A medicina tradicional ainda se preocupa demais com esse aspecto, com o aspecto material, com o corpo físico. Mas nós não somos apenas esse corpo físico. Nós somos o resultado de uma junção, célula a célula, átomo a átomo, de um corpo físico com um corpo perispiritual. O perispírito, formado a partir dos elementos de energia desse planeta, e assim acontece em todos os planetas habitados, se adere à matéria ponto a ponto. E muitos dos nossos males são provocados no corpo físico por disfunções perispirituais, ou que trouxemos de encarnações passadas, ou que promovemos nessa encarnação. E eu acredito que essa segunda situação seja muito mais frequente do que a primeira. Porque às vezes a gente tenta explicar no meio espírita todas as doenças por heranças reencarnatórias. E isso não é a regra. Isso é a exceção. Nós trazemos sim heranças reencarnatórias, mas é essa vida agora, nessa encarnação, que determina o quanto, em que potência, em que dimensão essas heranças reencarnatórias afetarão o nosso corpo físico nessa encarnação. Não há um determinismo nisso. Eu posso ter cometido diversos erros em encarnações passadas, como continuamos a cometer nesse, porque ainda somos muito imperfeitos. Mas se eu percebo a trajetória da vida e o sentido dela, e como é que eu tenho que viver aqui, eu consigo alterar as consequências dos males de encarnações passadas que afetaram meu perispírito. Então não é verdade que eu chego aqui com uma formatação pronta e que terei uma doença de maneira inarredável, não tenho como fugir dela. Não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse assim, seríamos meras marionetes de Deus. Chegaríamos todos aqui com uma condição predeterminada e faça o que fizer, viva como viver, e iríamos aqui adoecer gravemente com esse ou com aquele mal. Nós podemos mudar a trajetória das consequências perispirituais de encarnações passadas. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos aprender a viver e a promover saúde nossa e dos outros. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, mesmo no meio espírita, temos que tomar cuidado com esse determinismo, de achar que a gente vem aqui e vamos irremediavelmente passar por situações geradas de encarnações passadas sem que pudéssemos fazer absolutamente nada para mudar esse quadro. Isso não é verdade. Mas, por outro lado, a medicina tradicional não considera esse segundo elemento, o elemento perispiritual. O elemento perispiritual que nós trouxemos e que nós continuamos a interagir com ele. E interagimos com ele das mais diferentes formas, não é só no tratamento do corpo físico. Nós interagimos com ele por ondas de pensamento, por locais onde eu frequento, por hábitos que eu tenho no campo material e no campo mental, pelo tipo de preocupação que marca a minha vida.
Tudo isso afeta o meu perispírito. E se há uma junção corpo-perispírito, molécula a molécula, átomo a átomo, aquilo que eu provoco de negativo no meu perispírito se transforma no meu corpo físico em doença. Em doença. E eu fico atrás da medicina tradicional apenas tentando curar o corpo físico. O corpo físico, como se isso pudesse resolver, em definitivo, alguma coisa. E vamos aí usando os paliativos que a indústria farmacêutica nos fornece, e não nos fornece com as melhores das intenções, porque a intenção da indústria farmacêutica não é curar ninguém, é não deixar morrer, mas curar não. Porque a partir do momento que você estiver curado, você para de comprar remédio. A indústria farmacêutica trabalha no sentido de manter a doença e manter o doente. É preciso acordar para isso. Buscando alternativas de recuperação da saúde, sem recorrer com tanta frequência, com habitualidade, à indústria química farmacêutica. Acho que os centros espíritas deveriam despertar para essa realidade, para essa preocupação, de promover, inclusive, formação de saúde preventiva nas comunidades religiosas, em todas elas, não só nos centros espíritas. Saúde preventiva que começa na escolha do que você come, do que você bebe, mas principalmente na escolha dos seus pensamentos e das suas ondas mentais. Isso é pensar em saúde de maneira grande, não correndo atrás da saúde quando a doença chega afetando o corpo físico. Veja, uma das principais razões pelas quais o homem científico ou a própria medicina terrena rejeitam atualmente certos métodos alternativos de cura é o fato de encararem o homem apenas como um agregado de células, músculos e nervos, que na verdade constituem tão somente seu veículo fisiológico. Olham para a gente como se fôssemos apenas um conjunto fisiológico. Até no meio médico, não sei se tem algum médico aqui, vai saber do que eu estou dizendo. Há uma maneira de se expressar em relação ao paciente, isso a gente escuta em consultórios médicos, em corredores de hospital, dizendo assim: hoje eu vou fazer um nariz, hoje eu vou fazer uma perna, hoje eu preciso fazer um fígado ou um coração. Não é uma pessoa, não é um ser humano que tem uma integridade muito maior. Quando olha para o sujeito como se ele fosse apenas um órgão ou uma função que precisa de uma intervenção médica, isso diz muito, porque diz que a medicina tradicional ainda olha para o ser humano como se ele fosse apenas um corpo, um agregado de células, músculos e nervos. E olhando dessa maneira, não se promove saúde. Nós vamos nos remediando. A palavra remédio, inclusive, vem disso. Remédio não propõe solução, propõe remediar, e levando as coisas da maneira possível para que haja menos sofrimento. É isso. Não que a gente não precise da indústria farmacêutica e dos procedimentos cirúrgicos, médicos, claro, precisamos, e isso também é avanço da ciência, e não vamos desprezar o avanço que a ciência conseguiu. Mas nós passamos a viver em comunidades que colocam isso como prioridade. Tente contar na sua cidade, aqui em Araraquara, se existem mais restaurantes do que farmácias. Uma pessoa de fora veio aqui em Araraquara, andando aqui pela cidade, eu tentando mostrar para ela as belezas da cidade, ela falou assim: mas é incrível quanta farmácia que tem nessa cidade, quanta drogaria, deve ter muita gente doente aqui. Deve ter muita gente doente, porque é uma coisa
incrível o número de farmácias e drogarias que nós temos. Isso não é à toa. Os empresários exploram um filão de negócio, um veio de negócio. Como tem muita gente atrás de remédio, a oferta aumenta. A oferta aumenta. Será que já não é hora da gente começar a acordar um pouquinho para a tentativa de recuperação da saúde, primeiro de tentar evitar a doença, mas a partir do momento que ela aparece, de buscar alternativas de recuperação da saúde sem a química farmacêutica? Será que não é possível? Os antigos lá, 40, 50 anos atrás, geração de juventude da minha mãe, dos nossos avós, usavam pelo menos, por exemplo, usavam a prata coloidal. Prata coloidal, produzida por 2 eletrodos de prata, coisas que hoje em dia você encontra até na internet para ter em casa. A prata coloidal é um antibiótico natural. Quando não tinha antibiótico, era isso que se dava para as pessoas se curavam, muitas delas se curavam com isso. Meios alternativos de recuperação da saúde, sem recorrer à química tradicional, porque esses remédios, todos eles, não produzem só o efeito esperado para a recuperação da saúde. Produzem também doença. Produzem também doença. Aliás, alguns deles produzem mais doença que saúde. Mais doença que saúde. Eu tenho que recorrer a isso como última alternativa, não como primeira. A gente que não consegue esperar com que o corpo reaja num resfriado de 3 dias, e no primeiro dia, não querendo passar nenhum tipo de desconforto, já tomou uma meia dúzia de remédio. Não suporta uma dorzinha de cabeça, por mínima que seja, tem que tomar uma cápsula, uma drágia de alguma coisa. Não se recorre às medidas, aos meios naturais de cura. A diversidade de plantas que nós temos, a variedade fitoterápica que o Brasil tem, que é uma verdadeira farmácia aberta à natureza e sem custos, ou com custos baixíssimos. Fomos abandonando isso. Fruto desse entendimento da medicina terrena, que olha para o ser humano apenas como um amontoado de células. Outro mito, o determinismo genético. Gente que diz assim, não adianta fazer nada. Meu avô morreu com isso, meu pai, minha mãe, meus tios, tem jeito. Por mais que eu faça, por mais que eu evite, está no DNA. Então eu não posso escapar disso. Essa concepção é a concepção darwiniana. Lá dos estudos de Darwin, do século XIX, que mostraram a importância da evolução celular e do repasse genético. Depois, mais tarde, na década de 1950, se consolidou essa concepção com a descoberta das fitas do DNA, estrutura e funções do DNA. Então começou a se achar, e isso cresceu de ideia, principalmente a partir de 1950, do final da década de 1950, de que existe um determinismo e eu não posso fugir da doença. Isso vem sendo negado pela nova biologia e pela nova estrutura da medicina. A nova biologia diz, não há um determinismo genético. Na vida de uma célula, veja, nós temos 50 trilhões de células. 50 trilhões de células. A vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra, e não pelos genes. Os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção das células, dos tecidos e dos órgãos. Professor e médico americano da Universidade de Wisconsin, chamado Bruce Lipton,
publicou um livro em 2007, é um best-seller, vocês vão até encontrar, inclusive ainda para vender, chamado Biologia da Crença. Biologia da Crença. Esse sujeito não professa explicitamente nenhuma religião. Ele foi mostrando que há uma proximidade entre ciência e espiritualidade, numa mesma sintonia. O poder da consciência sobre a matéria e sobre os milagres que acontecem na vida das pessoas. De curas milagrosas, que na verdade não são milagres produzidos por algo de fora, por uma força externa. Produzidos por uma força interna, de equilíbrio espiritual e psicológico que promove saúde. Esse é um achado da chamada biologia celular. Esse sujeito demonstrou em laboratório de que não é verdade que o núcleo da célula é responsável por deflagrar todos os tipos de doença. Chegou a manter célula viva por muitos anos sem o núcleo dela. O que é que afetava realmente a célula? Aquilo que tocava o seu citoplasma, o seu envoltório. O que tocava? A parte física e energética do meio onde a célula estava. A célula vai sendo afetada pelos raios de ação mental que nós produzimos continuamente. Daí a necessidade de fazer uma limpeza espiritual ou mental, de reeducar os nossos pensamentos e as nossas vibrações. O que desejamos, com o que nos preocupamos, como é o nosso dia a dia mental, com o que comemos, com o que bebemos, porque isso também é fundamental para o meio ambiente da célula. A célula acaba sendo mergulhada como que num aquário, em que a água onde esse peixe nada é a água produzida pelas nossas atitudes, pelas nossas vibrações, pela maneira como eu olho o mundo, as coisas, as pessoas, os acontecimentos da vida. Na visão quântica nós somos energia. Tudo vibra e oscila. Matéria é luz condensada. Há uma inteligência no metabolismo. O metabolismo capta essas energias. Nós vimos aqui uma palestra, alguns meses atrás, alguém mostrou estruturas moleculares da água, do gelo, diante de vibrações positivas ou negativas. Com o passe, por exemplo, com a prece, com a meditação, muda a estrutura celular. Nós espíritas nem devíamos entender que isso fosse uma grande surpresa. Porque o que é a mediunidade? A mediunidade é uma troca energética. É comunicação, pensamento. O médium se expressa de acordo com a vibração energética que recebe do espírito comunicante. É isso. E esse espírito comunicante nem precisa ser um desencarnado, por incrível que pareça. Nós já tivemos aqui no centro, aqui no portal, manifestações mediúnicas de pessoas em coma. Em coma. Médico professor Frederico Leão, médico psiquiatra, coordenador do programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, vejam, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele não é coordenador de um programa de saúde e espiritualidade de uma entidade religiosa. É de um Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Olha que experiência que eles fizeram. Esse doutor Frederico Leão teve uma dissertação de mestrado, defendeu na USP, tentando aproximar saúde mental e espiritualidade. E as experiências feitas no campo prático foram realizadas nas casas André Luiz, que nós sabemos que são institutos mantidos pelos espíritas e que cuidam principalmente de doentes mentais, que têm uma dificuldade muito grande de comunicação. Em uma dessas experiências, um doente da casa André Luiz em coma, doente mental grave, mas já em coma,
se manifesta numa reunião mediúnica feita no próprio hospital, e através do médium, ele diz que não queria mais continuar a viver. Eu quero me libertar desse corpo, parem de tentar manter a minha vida física. Eu quero me libertar desse corpo, coisa que ele nunca poderia falar enquanto comunicante, porque ele tem um déficit de comunicação, não consegue se comunicar. E na instrução desse espírito, as pessoas que participavam da reunião disseram para ele: mas você não acha que o que está acontecendo aqui é uma coisa tão fantástica e que a medicina pode estudar e levar isso inclusive para outras pessoas, de que é possível se comunicar com o espírito de uma pessoa que enfrenta uma debilidade mental grave, mas que fora desse corpo físico limitado, ela tem uma possibilidade de comunicação linear. O espírito não é deficiente mental, a deficiência mental é provocada pela situação física e perispiritual. E o espírito que ouviu isso ficou em silêncio, não respondeu nada. E nos dias que se seguiram, esse paciente foi tendo uma melhora gradativa e saiu do coma. Essa experiência fizeram com outros doentes da Casa André Luiz. Outros doentes. O que é isso? É uma comunicação vibratória. É uma comunicação no campo mental, no campo da vibração, porque tudo vibra e oscila. Algumas semanas atrás, esteve aqui em Araraquara uma médica de Ribeirão Preto dando um curso, a doutora Lara Alves. Ela dizia assim, também sem nenhuma conotação religiosa, dizia assim: pensar consome vários elementos químicos, oxigênio, glicose, carbono. Olha a interação que existe entre o pensamento e o seu corpo físico. Ele resgata átomos de oxigênio, resgata átomos de carbono do seu meio físico, apenas para produzir um pensamento. Então você imagina que usina de doença é o sujeito que pensa continuamente de forma negativa, que pensa continuamente de forma derrotista, que pensa continuamente que o mundo conspira contra ele, que todo mundo quer o mal dele, que conspira contra a sua saúde e que ele precisa se vingar dessas pessoas e que está sempre mal-humorado e azedo. O que é que ele faz no seu corpo físico? O que é que ele faz? Que estrago que ele produz no seu metabolismo, o metabolismo inteligente, que lê esse tipo de mensagem e recolhe esse fluxo de energia. A energia que você se reintroduz. E o pior, vai contaminando quem está no ambiente. É aquilo que André Luiz vai chamar de hálito mental. Lá no Livro dos Espíritos, questão 22, Kardec pergunta assim para os espíritos: disse que matéria é o que tem extensão, impressiona os sentidos e é impenetrável. É isso? A resposta dos espíritos: isso é o que conheceis. Isso é o que vocês conhecem. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. Não afeta os sentidos. Você não vê, não sente o cheiro, não põe a mão, não ouve. E ela existe ali. Hoje nem é difícil entender isso. Se a gente pudesse colocar um aparelho aqui, capaz de mostrar o número, a quantidade de ondas que estão atravessando essa sala nesse momento, ondas que são eletromagnéticas, as ondas do seu celular, as ondas provocadas pela internet, pelo rádio, pela TV. Por que qualquer ambiente onde você liga, você consegue captar alguma coisa? Porque as ondas estão em todo canto. Essas ondas eletromagnéticas atingem o seu corpo físico, atingem o seu corpo perispiritual. Hoje já mostrando que
doenças provocadas por pessoas que dormem com o celular do lado da cabeceira da cama, quando não na cama. O celular o tempo inteiro emitindo ondas eletromagnéticas, que interagem com o seu corpo físico. Deixa ali, do lado da cama. A televisão ligada no quarto. Aquilo é uma emissão constante de ondas eletromagnéticas, que estão penetrando o seu ambiente. E você fica doente e não sabe nem por quê. Por que será que eu estou doente? Faço todas as coisas certinho. E adoeço. Não sei por que eu adoeço. Lembram dessa passagem de Marcos, capítulo 5, do Evangelho de Marcos, em que Jesus, tendo atravessado o lago de Genezaré, foi logo tomado por uma multidão. Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, procurou Jesus e pediu para que ele socorresse uma filha que estava à beira da morte. E Jesus, vendo a sinceridade de coração e a fé de Jairo, sai dali e começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E a multidão o comprimindo. E de repente uma mulher que tinha um quadro de hemorrágico há mais de 12 anos e, texto do Evangelho, sofria na mão de médicos há muito tempo. Está no Evangelho isso, sofria na mão de médicos há muito tempo. Ela tenta a todo modo se aproximar de Jesus, porque ela tinha certeza que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E é o que acontece. Se rastejando, ela toca no manto de Jesus. E imediatamente o sangramento é estancado. E Jesus para e fala assim: quem me tocou? Os discípulos chegam a falar assim: mas como quem te tocou? Tem uma multidão aqui te empurrando para todo lado, aqui está todo mundo no empurra. Como é que quem te tocou? Falou assim: não, alguém me tocou de um modo diferente. E a mulher então se apresenta e conta para Jesus o problema dela. Diz que ela foi curada naquele momento e Jesus fala para ela: tua fé te salvou, vai em paz. O que era aquilo? Aquilo era uma captação de energia de Jesus. Ela tinha certeza, a fé empurrava aquela mulher ao encontro de Jesus, apenas para que tocasse em Jesus. E uma transferência energética se deu apenas nesse toque. Os milagres de Jesus todos, feitos alguns deles de colocar a mão, de produzir o barro com saliva no chão e passar nos olhos de um cego, toques pequenos, de coisas materiais mínimas, como um toque desse numa veste, mas capaz de ser um canal de transferência energética enorme, porque tudo vibra, tudo é energia, e essa transfusão energética é que pode provocar saúde, como pode provocar doença, quando o fluxo é um fluxo negativo. Conexão matéria-perispírito, invisível para grande parte dos encarnados, a conexão entre o corpo físico e as forças psíquicas do espírito detém a chave para os progressos que se possam efetuar na área da saúde do ser humano. Descobrir as potências perispirituais. E como é que eu posso afetá-la? Como é que eu posso atingi-la? Olha os nossos dínamos. Dínamo de saúde ou de doença. Dependendo qual é o vetor que você imprime a eles. Pensamentos, ações, emoções, intenções, angústias, fobias. A maneira como eu cultivo o meu ambiente mental. Como é que eu cultivo? Que tipo de pensamento eu cultivo? Qual é a minha preocupação? Qual é o meu prazer em pensar? Em pensar no quê? Em me ocupar com o quê? Isso tem repercussão fisiológica, afeta o seu corpo perispiritual, o seu corpo físico. Representam energias que, de certa forma, gravitam em torno do psiquismo humano. Os de teor vibracional negativo são em quantidade maior, devido à inferioridade relativa do ser humano na atualidade. Nós temos que lutar contra os maus pensamentos.
contra as ações negativas, contra as emoções desequilibradas, de me deixar levar emocionalmente por coisas que são às vezes pequenas, banais, do dia a dia, como pequenos desconfortos, pequenos acidentes, que às vezes nos provocam tanta emoção, o descontrole emocional, que isso é fonte de doença. Angústias, fobias. As energias do ambiente físico. Olha, é só ter atenção. Um lugar pacífico para viver. Todo mundo quer um lugar tranquilo. Todo mundo quer um lugar tranquilo. Aquilo que a gente chama de qualidade de vida. Ninguém quer viver num lugar tumultuado, mas às vezes as circunstâncias da vida, de emprego, de limitação, nos levam a morar lá. Eu estou acompanhando um trabalho de um grupo católico em Ermelinda Matarazzo, no campo da saúde, e o líder religioso lá, um padre muito conhecido, chamado Padre Ticão, trabalha com o pessoal da periferia, Itaquera, Ermelinda Matarazzo, onde a expectativa de vida, estado de São Paulo, é de 50 anos. É de 50 anos. Quem lá naquela região consegue chegar aos 50 anos, conseguiu um feito extraordinário. 50 anos. Por quê? O lugar não é pacífico para se viver. A pessoa não consegue viver em outro lugar pelas circunstâncias da vida. Ela não tem para onde ir, ela não tem onde morar. Quem pode fazer escolhas? Por que eu vou escolher um lugar pior para viver? Um lugar mais tumultuado, mais agitado, ou extremamente materialista, em que a qualidade do ar e da água são de baixa qualidade. Para que eu vou viver lá? O pessoal da minha carreira, todos eles correram muito na carreira. Esse ano completei 30 anos no Ministério Público. Correram muito e quase todos eles já estão em São Paulo. Já estão em São Paulo. Eu tinha isso muito claro para mim. Eu não queria ir para lá. Eu tinha isso claro, mas isso é qualidade de vida? São Paulo me fornece algumas coisas boas? Sim, o ambiente cultural, gastronômico, etc., tem vantagens. Mas e o que ele me oferece no dia a dia de ruim? O tumulto, a correria, a péssima qualidade do ar, do saneamento, da poluição. Eu tenho que pensar nisso se eu estou preocupado com as energias provocadas no ambiente físico, a qualidade dos nossos alimentos. O que é que nós estamos comendo? Enlatados, produtos industrializados, leites que são colocados em caixa para durar meses numa prateleira, sem nenhum tipo de refrigeração. Eu tomava esses leites de caixinha e sempre com probleminha de estômago. Um dia o médico me falou uma coisa que me convenceu. Falou assim, sabe por que o leite que está na caixinha não estraga? Porque tem um componente aditivado ali, colocado no leite, que é um conservante. Ele não deixa o leite apodrecer, ele não deixa o leite estragar. Pois é, você acha que quando você abre a caixinha, coloca no copo e engole aquele líquido, esse elemento conservante não está mais lá? É um passe de mágica, quando você abre a caixinha ele vai embora. Você não toma aquilo. Aquilo não vai degradar no seu organismo, ele precisa degradar no seu organismo, ele precisa passar por um processo digestivo. Seu organismo descarrega ácido clorídrico em grande quantidade para tentar digerir aquilo, mas fica brigando com o conservante. Isso não acontece só no leite, acontece nos embutidos todos, nos enlatados todos. E a gente vai se perguntando assim, puxa vida, por que tem surgido tanto caso de câncer? Por que aumenta tanto? Você vai aqui nos centros de tratamento oncológico de Araraquara, ou de problemas renais, você fica espantado com o tanto de gente que tem lá de toda idade, Não estamos cuidando da qualidade dos nossos alimentos. E existem meios básicos, simples, de tentar diminuir a carga de agrotóxicos ou de conservantes, seja pela escolha do alimento que eu consumo, seja por técnicas básicas para retirar um pouco aquela carga
negativa de agrotóxicos, que eles chamam eufemisticamente de defensivo agrícola. Posso afastar aquilo para ingerir alguma coisa com uma qualidade um pouquinho melhor, né? Atividade física, combater o sedentarismo. As pessoas acham que precisam ficar indo na academia 5 vezes por semana, feito uns malucos, para disso. A ciência já mostrou que se você tiver a habitualidade de uma caminhada de 15 minutos, uma vez por dia, já tem efeito benéfico. 15 minutos. Algumas atividades chegam a 5 minutos. Algumas movimentações, como subir e descer uma escada, já te traz benefício físico. O sujeito mora no primeiro andar e pega o elevador para subir e para descer. Ele está promovendo saúde, ele não está nem preocupado com isso. Ele quer depois correr atrás da doença, porque não se preocupa com atividade física nenhuma. Relacionamentos harmônicos. Tem gente tóxica, pior do que os alimentos. Gente que nos faz mal. Eu tenho até que ter caridade em relação a ele, não preciso conviver com ele. Não preciso conviver. Gente que toda vez que se aproxima, só me fala de doença, de desgraça, de quem morreu. Meu sogro, que já é desencarnado, toda vez que eu estava lá, recebia alguma visita, ele falava assim, a visita falava, Enéas, você viu quem morreu? Ele falava, não, mas quem nasceu? Já não deixava nem continuar o assunto, porque tem pessoas que nos intoxicam. Evitem esses relacionamentos, ajudem de uma outra maneira essa pessoa, tenta mostrar para ela que existe outra face para se viver, outra maneira para se viver. O equilíbrio da vida sexual que às vezes é nula, às vezes é desregrada totalmente, né? Pessoas que orbitam em torno da sexualidade, já às vezes tem uma carga hormonal desproporcional, e às vezes principalmente no campo mental, está sempre produzindo aquilo, e produzindo com material pornográfico, e vendo vídeo, e repassando vídeo de pornografia. Que tipo de ambiente mental você está produzindo? Você acha que isso é bom para a sua saúde física e mental? Você acha que isso você está cultivando coisas positivas com isso? As energias do campo mental. Eu peguei algumas frases de André Luiz. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos. Olha isso. Isso André Luiz dizendo no final da década de 1940. Os livros foram escritos nessa época, 40, 50, os livros de André Luiz, que psicografados por Chico. Já lá mostrava, olha, o círculo de forças que eu produzo a partir do meu hálito mental. O meu pensamento reiterado, os meus pensamentos cíclicos, giratórios em torno de uma mesma coisa, que pode ser uma preocupação material, um negócio a fazer, um dinheiro a receber, uma herança a dividir. Fico em torno daquilo, olha, como a mosca em torno de uma lâmpada, o tempo todo. Claro que eu vou produzir saúde, doença e não saúde, correntes mentais que vamos projetando. Outras frases de André Luiz. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Atitudes e comportamentos geram e nutrem correntes de energia ou campos magnéticos que comprovadamente influem de forma positiva e eficaz no equilíbrio e na harmonia do cosmo orgânico e espiritual. Olha onde começa a saúde. Olha onde começa a saúde. Se você acha que a saúde começa na farmácia, olha como você está enganado. Você não tem que esperar a doença para correr atrás dela, você tem que promover saúde. E começa no campo mental. Não somos meras máquinas bioquímicas que podem recuperar o equilíbrio físico e mental simplesmente tomando medicamento. Essa preocupação com o que eu irradio e em que campos eu frequento para receber irradiação é fundamental. O que é o passe? Que muitos vêm na casa espírita e recebem o passe.
É uma transferência energética. É uma transferência energética. É uma tentativa de produzir equilíbrio orgânico espiritual. É isso que é o passe. É a água fluidificada. É água energizada. Que eu tomo para tentar ajudar no meu equilíbrio físico e espiritual. Agora veja bem, não adianta eu participar das reuniões do Centro Espírita tomando passe todos os dias da semana e uma jarra de água fluidificada. Posso tomar banho num chuveiro de água fluidificada, numa banheira de água fluidificada. Se eu não luto contra o tipo de pensamento, de atitude, de intenção, de coisas que eu maquino, da minha maledicência, do controle daquilo que eu penso e expresso pela minha língua, se eu não cuido disso, eu continuo a produzir doença e a neutralizar todos os efeitos do passe da água fluidificada. São ajudas, não são soluções mágicas. Às vezes as pessoas acham que vêm aqui no centro buscar passe e água fluidificada exatamente como quem entra na farmácia e compra um comprimido. Ela vai tomar e vai resolver o problema imediatamente. Não resolve. Não resolve, porque eu continuo cultivando um canteiro de ervas daninhas na minha vida. E aquilo vai me promover doença. Tirando a imprevidência, a imprudência e a falta de higiene, todas as patologias derivam da relação profunda do espírito e seus campos energéticos mais profundos, que vão aos poucos se manifestando no corpo. Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico, do André Luiz, repetindo ou resumindo aquelas frases que nós vimos anteriormente aqui. Esse médico, Juan Hitzig, é um médico da Universidade de Maimonides de Buenos Aires. Ele fez um estudo das pessoas que viveram mais de 100 anos, os longevos, e criou o que ele chama de alfabeto emocional. Eu já apresentei isso aqui uma outra vez, vamos relembrar isso, olha. Condutas S: serenidade, silêncio, sabedoria, sono, sexo, sabor, sorriso, suavidade, sensibilidade, geram serotonina. Serotonina, um elemento fisiológico que nos faz nos sentir melhor, nos dá bem-estar, nos dá equilíbrio, nos dá tranquilidade. Atitudes S, veja, às vezes é o silêncio. É o silêncio. Eu vejo a juventude de hoje não consegue silenciar um minuto. Não consegue silenciar, não consegue parar. Se ela não tiver num ambiente de extremo ruído, o músico, ou aquilo que chamam de música, estão com fone de ouvido o tempo todo, não conseguem fazer silêncio. Não fazem silêncio exterior e muito menos silêncio interior. Vivem num tumulto constante. Daí a importância dos momentos de meditação, que é uma tentativa de silenciar a alma. O sono. Gente que dorme pouco. Você tem que ter hora para dormir e tem que ter hora para levantar. Você tem que ter lá uma média de 8 horas diárias de sono. Isso te restabelece qualidade do sono. E para dormir bem, você precisa promover uma higiene do sono. A higiene não é só física, não é só escovar o dente, não é só pôr o pijama ou a camisola. Para você promover a higiene do sono, você tem que ver que tipo de coisa você vai fazer na hora antes que você vai dormir ou nas horas que antecedem o seu sono. Quem é que dorme bem depois de ter comido uma feijoada? Quem é que vai dormir bem assistindo o massacre da Serra Elétrica? E depois vai dormir. Ele acha que isso, não, tranquilo, para mim não afeta nada. Mas como não afeta? Isso é higiene do sono. Se você tem que fazer alguma coisa antes de dormir, faça uma leitura espiritualizada. Deixa esses trechinhos das obras espíritas que você fala que você nunca tem tempo para ler. Leia lá 5 minutos antes de dormir. Vá fazendo a higiene do seu sono para você ter qualidade de sono. Em compensação, ele diz o seguinte: condutas R: ressentimento, raiva, rancor, reprovação, resistência, repressão. Esses geram o cortisol.
O cortisol é uma substância que nós precisamos no nosso corpo, mas em excesso ele te provoca desgraça. Se tiver com o cortisol desproporcional, acentuado demais, ele vai te provocar tudo quanto é tipo de depressão. Ele vai te levar à loucura. Condutas R provocam a produção de cortisol. Olha só, as coisas acontecem no campo mental, raiva, do ressentimento, da reprovação, de resistir, de reprimir demais, e afetam o aspecto físico, começam no campo mental. Condutas S produzem atitudes A: amor, ânimo, apreço, amizade, aproximação. Podia dizer também que produzem atitudes P: prudência, paciência, perdão, promoção da paz. Coisas que nos fazem equilibrados e evitam doenças no campo físico. Condutas R produzem atitudes D: depressão, desânimo, desespero, desolação. Olha como o campo mental e a radiação que ele produz está interagindo com o corpo perispiritual e o corpo físico. Mudanças de atitudes simples, centradas no cuidado com o corpo. Para a gente terminar, eu damos algumas coisinhas só para a gente lembrar. Vocês vão saber, muitos já conhecem isso há muito tempo, mas precisam às vezes ser chamados a atenção para, olha, isso me alertar, lembrar novamente disso. Com o corpo primeiro, vamos ver o corpo e espírito, vamos ver com o corpo primeiro. Atividades físicas. Se você vive num completo sedentarismo, começa a mudar a sua rotina. Começa a fazer o alongamento antes de você levantar da cama. Alongue-se antes de levantar da cama. Espreguiçar produz neutrinos que interferem nas suas células. Espreguiçar. Sente na cama, espreguice antes de levantar. Não é tocar o relógio, dar uma pancada nele para ele ficar quieto. Já levanta nervoso porque ele tocou. E dali em diante a sua vida já começa no agito. Espreguiçar, ter um momento para levantar, para saber acordar. Mudança de hábitos alimentares. Escolher o que come, o que é que você pode evitar. A carne, por exemplo, todo mundo sabe os problemas que ela traz. Você não consegue ficar sem ela? Diminua. Começa a ser um pouco mais seletivo, menos carne vermelha, dá preferência para carne branca, e depois até da branca vai se libertando. Comia 5 vezes por semana, começa a comer 2, depois 1. Vai diminuindo isso. Dê preferência para aquilo que todo mundo sabe que produz saúde. Legumes, verduras, tratadas com qualidade, preparadas. Esse pessoal de São Paulo que eu me referi, fizeram um encontro de saúde preventiva para falar sobre alcalinidade e saúde. Nós vamos nos acidificando com o passar da vida, vamos envelhecendo e vamos nos tornando mais ácidos. Nascemos alcalinos e vamos nos acidificando. Se eu já tenho um corpo mais ácido com o passar do tempo, eu vou escolher alimentos que me acidificam ainda mais? O nosso pH do nosso sangue é entre 7,3 a 7,4. Um copo de refrigerante tem pH de 2,5. 2,5. Cada vez que eu tomo um copo de refrigerante, eu preciso de 30, 40 copos d'água com pH elevado para neutralizar essa acidez. Isso é um veneno. Por que eu vou escolher esse tipo de alimento? Um alimento que só tem carga de açúcar. Aliás, o açúcar é outro problema. Me libertando do açúcar, o açúcar refinado já se comprovou que é um veneno. Então, eu tenho que fazer escolhas e mudanças de hábitos alimentares. Não continuar comendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos e achar que a saúde que eu perdi, a doença que chegou, foi um raio que caiu na minha cabeça, foi um acaso. Eu fui promovendo aquilo por falta de mudanças de atitudes de cuidado com o corpo físico. Alternativa de recuperação da saúde sem o uso de medicamentos alopáticos. Aí vem a homeopatia, a quiropracia, a ozonioterapia. A gente tem usado muito a ozonioterapia, podemos fazer aqui qualquer dia uma exposição sobre a ozonioterapia. A ozonioterapia é um meio de curar doenças, cura de resfriado a câncer, a ozonioterapia.
ainda com uma resistência muito grande no meio médico. Por quê? Porque está a serviço da indústria farmacêutica. Não permite que as pessoas tenham acesso. Tenho aqui tido algumas conversas com a Prefeitura de Araraquara para tentar levar a ozonoterapia para os centros de saúde daqui. Em São Carlos já usa no meio odontológico, várias clínicas já usando o ozônio para o tratamento de problemas dentários, periodontais. Araraquara nem conhece isso. Fui falar isso para o prefeito para mim, o que é isso? Não tinha nem ideia do que se tratava. O ozônio pode trazer saúde. Vamos pegar um dia aqui só para falar de ozônio. Tem os geradores de ozônio em casa, trazer os geradores de ozônio, para ver o ozônio é capaz de tirar agrotóxico das frutas, das verduras, coisa simples, aparelhinho que custa mixaria. Você coloca lá, deixa lá 20 minutos, 30 minutos, borbulhando na água, pronto, aquele alimento foi, não vou dizer 100%, mas você tirou mais de 90% da carga de agrotóxico defensivo que tinha ali, para você comer uma coisa um pouquinho mais de qualidade, já que a gente não consegue escapar dessa indústria química também na área alimentar. Qualquer lugar que a gente vai, você vai comprar lá um alimento, ele sofreu uma carga pesada, às vezes, de agrotóxico. Os morangos, os tomates, deixa lá meia hora borbulhando na água para retirar essa carga. É incrível, você faz isso com o alimento e coloca o que você fez, o que você não fez na geladeira. Um vai durar 4, 5 dias, outro vai durar 15. O que mostra o efeito que o ozônio tem sobre aquilo e sobre a saúde. A prata coloidal, que é outro elemento simples de se obter, um vidrinho de prata coloidal, você vai tomando 10 ml por dia, 20 ml por dia, é um antibiótico natural, recupera a sua saúde sem tomar remédio, Um aparelhinho que gera prata coloidal deve custar em torno de R$500. O investimento que você está fazendo na sua saúde, você vai gastar muito mais em remédio depois, para não ter esse tipo de coisa. Um aparelhinho desse pode gerar prata coloidal para uma família inteira. Uma família inteira, pode comprar cotizado, dá cada um dos R$50, compra em 10. Como nós fizemos, inclusive, com o aparelho do ozônio. Com o espírito, mudanças de atitudes para promover a saúde, centradas agora no cuidado com o espírito. Equacionar o tempo de cuidados do corpo e do espírito. Quanto tempo você dedica cuidando do corpo físico? E quanto você dedica cuidando da sua parte espiritual? Quanto é? Veja as pessoas todas, de uma maneira geral, todo mundo muito preocupado, às vezes vai em academia, correndo, etc. Ou então na beleza, na produção da beleza. Investimento em cosméticos, em coisas que são muito mais caras do que esses aparelhinhos da saúde. Cuidam demais do corpo físico. Tem a vantagem que depois no caixão fica bonitinho. A parte espiritual foi ficando. Revisão de padrões morais. Revisão de padrões morais. Ambientes que eu frequento, conversas que eu tenho. Qual é a minha preocupação central? Existe uma moralização, aquilo me faz bem em termos morais, me promove moralmente. A prece. Quanto já vimos de estudos, agora até científicos, do efeito da prece à distância. À distância. De eu produzir saúde nos outros e em mim com uma prece, com uma oração. A yoga, a meditação, o passe à água fluidificada, leituras edificantes, o altruísmo, cuidar do outro, vivência prática da mensagem evangélica, pessoas em quadros depressivos agudos. Olha, o remédio é o seguinte, você precisa trabalhar no asilo tal, ajudando a banhar os internos, ou ajudando a cuidar da unha e do cabelo deles. Ah, mas isso não tem nada a ver com a minha depressão. Tem tudo a ver com a sua depressão. É o altruísmo. Eu começo a me preocupar com o outro, a me dedicar para o outro, a sua doença vai embora. Essa doença vai embora, voa. Ela voa. Porque o altruísmo é a vivência da mensagem evangélica. Ele vai te promover saúde. Para a gente concluir, na medida em que tomamos os estados emocionais, as disfunções da moral e do sentimento como energias latentes e atuantes através do psiquismo humano, podemos com toda certeza afirmar que o comportamento equilibrado, a atitude sadia e a prática dos preceitos morais, segundo nos ensina o Evangelho,
estão longe de se constituírem atividades puramente religiosas ou místicas. São, na verdade, uma resposta científica de nível energético superior. Evangelho promove saúde. Promove saúde física, promove saúde espiritual. Eu vou incorporando esses valores e vou mudando o meu padrão emocional. Isso vai afetando o meu sentimento e a maneira de me relacionar comigo e com os outros. Isso é promover saúde. Espero que essa reflexão tenha nos ajudado, à luz dos preceitos da doutrina espírita, a entender um pouco mais o que acontece com a nossa vida, o que acontece com a vida daqueles que nos cercam, e mais do que entender o que acontece, fazer algo que possa mudar a nossa qualidade de vida física e de vida espiritual. Muito obrigado pela atenção de vocês.